E aí pessoal, tudo bem? Sou o Lucas aqui da Faculdade V2 e aqui nesse vídeo você vai aprender a trabalhar com o Firebase, dando continuidade, né, na nossa sequência de vídeos com a listinha de tarefas lá que criamos. Eu tenho um vídeo meu falando dessa lista de tarefas onde eu salvo os dados no local storage, ou seja, eu salvo os dados localmente, eu persisto os dados de uma forma local. Nesse vídeo você vai aprender a salvar os dados em um banco de dados real que é o Firebase, beleza? Então, de início, eu vou explicar o que é o Firebase e numa segunda parte desse vídeo, tudo nesse vídeo mesmo, o Otávio ele vai fazer a construção da lista de tarefas em si, salvando os dados no Firebase e apagando quando for necessário, né? Então, a listinha funciona assim. Tem um input, tem um botão. No input, o usuário digita alguma tarefa, clica no botão, a tarefa vem para a lista. E da mesma maneira, tem um ícone de uma latinha de lixo que quando clicado some o item ali da lista. Beleza? Só que esses itens estão salvos lá no Firebase. Eles são renderizados na tela, porém estão salvos no Firebase. Beleza? Então, numa primeira parte, eu vou explicar como você acessa o Firebase aí com a sua conta do Google, quais são os serviços, né, que o Firebase oferece. E numa segunda parte, o Otávio ele vai dar continuidade, porém criando de fato, construindo a listinha de tarefas, beleza? Eu espero que você goste desse vídeo. Já deixa um joinha, comenta alguma coisa, compartilhe o vídeo, acompanhe a Faculdade V2 nas redes sociais. E é isso aí, vamos lá para a tela então. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a página inicial do Firebase, tá? O famigerado Firebase. E já adianto, é muito legal usar o Firebase, beleza? Seguinte, para você acessar essa página aqui do Firebase, você tem que ter uma conta do Google, beleza? Nesse caso aqui, eu estou usando a conta aqui que eu uso na empresa, né, da Faculdade V2, e beleza. Você tendo essa conta do Google, basta você acessar esse link aqui, ó, console.firebase.google.com. Você já vai para essa página inicial aqui, tá legal? Então, tá aqui, página inicial. Tem uma opção explorar projeto de demonstração. Ele fala aqui, projetos do Firebase são containers para os seus apps, né? Então, você pode criar apps para Android, iOS, para web, beleza? Então você tem tudo aqui umas explicações aqui, né? Então, ó, são ferramentas do Google. O que é o Firebase, né? São ferramentas que o Google oferece para criar infraestrutura de apps, melhorar a qualidade de apps e desenvolver a sua empresa. Então você tem essa opção também de ver documentos, etc e tal. Mas tem a documentação aqui, tá bom? Para você dar uma olhada. Vou clicar aqui rapidinho só para vocês verem, tá? Que é bem completo. Você tem toda guias, referência, amostra, tá? Preços, casos de uso. Lembrando, preços é assim, para usar o Firebase, inicialmente é de graça, tá certo? Tá? Você pode fazer muita coisa de graça, tá certo? Você pode fazer muita coisa mesmo só com o plano gratuito. Para pagar é acima de, sei lá, acima de um certo uso que você começa a pagar, e mesmo assim é barato, tá bom? Não é caro. Muita empresa está começando a utilizar o Firebase, não é de hoje já que ele existe, mas ele está ganhando proporção, né? Ele tá sendo notado aí. Então é bacana você aprender sobre o Firebase, legal? Então assim, para o que a gente vai fazer, não vai precisar pagar nada, fica tranquilo, não vai precisar passar nenhum cartão, nada do tipo, beleza? A gente pode fazer muita coisa só com o plano gratuito aqui do Firebase. Beleza? O que que a gente vai fazer? Eu vou entrar, vou criar um projeto novo, vou mostrar o que que é possível fazer, tá? O que que é legal fazer. Então, ó, criar um novo projeto. Criar um projeto, na verdade. Clicar nesse botãozinho e aí você começa aqui, ó. Insira o nome do projeto. Basicamente isso. Bem didático, bem intuitivo. Então, eu vou colocar um nome aqui. Nome, projeto, tá? Só de forma didática. Então, aceita os termos do Firebase. Se você quiser ler aí os termos, tá? Mas não é nada assim, mirabolante. E aí aqui eu coloco um identificador, né, desse projeto. E eu vou colocar assim, a qualquer número aqui, vou colocar o 998, que é o meu ano de nascimento. Salvar, aceitei. Vou escolher no caso aqui, nesse caso vai aparecer a sua conta, tá? Mas eu escolhi essa aqui, que é a que eu estou vinculada, e continuar.
Isso aqui, ó, Google Analytics, tá? Então é uma questão assim de recurso, mais um pouco de recursos aqui que o Firebase oferece, né? O Google, na verdade. Mas você pode ativar ou não. Eu deixo sempre desativado, porque não é grandes coisas que eu faço, né? Não são projetos muito assim reais, tá? Então eu deixo desativado e vamos criar um projeto. Aí ele vai levar alguns segundos aqui, tá? Ele vai ter esse loading aqui e depois vai ter uma opção de continuar, tá? Isso aqui leva alguns segundos apenas, então é bem tranquilo. Bacana, carregou aqui, só clicar em continuar, ó. Seu novo projeto está pronto. E aqui é o nome que eu dei, né? E beleza, vamos continuar. Vai carregar alguns segundinhos e ok. Já, assim, de início, né, parece que é muita informação. Realmente é, né? Tem muita coisa aqui que, meu Deus, nossa, Lucas, para onde que eu vou? Vamos com calma, tá certo? Vamos com calma. O que que a gente vai mais usar? Essa abinha aqui, ó, desenvolver. É aqui que tá os itens que eu vou apresentar para vocês, que eu vou explicar para vocês como funciona. Nem todos, né? Algum ou outro aí a gente não usa muito, mas eu vou mostrar para vocês as possibilidades que temos com o Firebase. Legal? Esse primeiro item, ó, Authentication. Vamos clicar aqui para ver. Olha só, Authentication. Você pode fazer autenticações nas suas aplicações, tá certo? Então, ó, primeiros passos. Vamos ver aqui como que funciona. Olha só. Isso aqui é muito bacana mesmo, facilita muito a vida. Então, ó, você tem os métodos aqui de autenticação para entrar na sua aplicação, se ela tiver algum método ali de login. Então, você pode usar e-mail e senha normal, número de telefone, conta de Google, de outros serviços do Google, como o Play Games, né, Game Center é da Apple, Facebook, Twitter, GitHub, Yahoo, Microsoft e a própria conta da Apple mesmo, ou como anônimo. Então, você tem todas essas opções que o Firebase oferece, tá certo? Tem aqui templates, usage, no caso eu não estou usando nada, então não vai aparecer muita coisa, tá certo? Users são os usuários que tem aqui cadastrados, mas como eu não tenho nada no meu projeto ainda vai aparecer dessa forma, mas são possibilidades que o Firebase oferece, tá certo? Então você tem muita coisa aqui para utilizar. Já só nisso aqui de Authentication já é um grande lance, é de grande ajuda, né? De infra, assim, para a sua aplicação. Quem pode entrar, quem não pode. Beleza? Cloud Firestore e o Real-Time Database, ambos são maneiras de armazenar dados, tá? São formas de você permanecer dados, persistir dados, tá bom? O Otávio, ele vai fazer uma aplicaçãozinha que é uma lista de tarefas vinculada ao Firebase. Ele vai salvar os dados dentro do Firebase, ele vai usar essa opção aqui, tá certo? Do Real-Time Database. Legal? Poderia usar essa aqui também, mas ele vai usar essa do Real-Time Database. Ele vai criar um banco de dados e tem toda ali uma configuração que precisa ser feita, nada muito difícil, né, dentro da aplicação que a gente vai fazer, o Otávio vai fazer aí na sequência do vídeo, legal? O Storage, você pode salvar arquivos aqui dentro do Firebase e usar na sua aplicação, tá? Então vamos entrar aqui rapidinho, ó. Ok, isso aqui não precisa se preocupar muito. Concluir. Eu posso escolher algum lugar aqui, que é onde vai ficar salvo, né, uma região. Está falando aqui que não vai ser possível alterar essa configuração. Eu vou concluir e vamos ver o que, que vai acontecer aqui, hein? Beleza, recarregou aqui e você pode fazer o upload de arquivos, tá certo? Então, se você clicar aqui, ele vai abrir o seu explorador de arquivos aí do seu computador e você vai poder escolher arquivos e fazer o upload aqui dentro, tá bom? Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Eu tenho qualquer imagem aqui, eu vou colocar ela vai fazer o upload aqui, ó, fazendo o upload. Beleza. Se eu clicar nela aqui agora, olha só que legal. O que que eu posso fazer, ó? E vou clicar aqui nesse link. Ele abre um novo link onde aquela imagem está hospedada. E aí eu posso usar essa imagem aqui, ó, copiar o endereço e fazer o que eu quiser com essa imagem, tá bom? Bacana. Fica aí armazenado. E o hosting, esses dois por últimos aqui eu nunca usei eles, tá? Mas o hosting eu uso bastante, que é para você hospedar a tua aplicação. Então você pode deixar a sua aplicação disponível na web através desse hosting aqui. Então olha só, primeiros passos, tem uma série de passos para você fazer aqui, tá bom? E depois que você fez esse hosting, né? Você tem como cadastrar um domínio personalizado. Então se você tem um domínio,
por exemplo, www. É lá o nome da sua empresa.com.br, você pode cadastrar ele aqui, tá bom? Bacana. Aí tem aqui Functions e Machine Learning. Olha só, Functions. Geralmente é tudo bem intuitivo, tá? Ele já fala já para que serve, então olha só. Isso aqui serve para back-end de dispositivos móveis sem gerenciar servidores. E aqui são soluções para machine learning, aprendizado de máquina. Legal? Então assim, tudo voltado para a parte da infra, vamos dizer assim, né, do back-end da sua aplicação. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do Firebase. Recomendo, eu uso bastante, inclusive. O pessoal da empresa também usa. E é isso aí. Então, a continuidade aqui do vídeo vai ser com o Otávio, onde ele vai criar uma aplicação de lista de tarefas que os dados, né, os itens da lista serão salvos em uma database, né, um banco de dados aqui do Firebase. Beleza? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo, comenta aí alguma sugestão e a continuação aí é com o Otávio. Tchau, tchau. Fala Dev, beleza? Eu sou o Otávio, instrutor digital aqui da Faculdade V2 e a partir de agora eu vou acompanhar vocês aí na construção do nosso app de lista de tarefas. Então eu vou ensinar ali a você como você pega a sua credencial do Firebase, como você importa a biblioteca no JavaScript e vou ensinar aí quais que são as funções que você precisa para fazer esse app rodar. Então, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Então vamos lá, galera. Mas primeiro entra aqui na documentação do Firebase e vê como é que instala aí o Firebase no seu projeto. E basicamente você tem aqui toda a documentação do que você vai precisar e do que você vai usar no seu projeto e algumas outras ferramentas como esse npm install que eu vou utilizar também. Então, indo aqui para o meu projeto, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou dar o mesmo nome que a gente já tinha, que era de intro. Se você não assistiu o vídeo anterior, volte nesse vídeo porque basicamente eu vou utilizar o código que a gente já tem. Então eu vou copiar todo o meu código que eu já tinha aqui. Eu vou passar ele para cá. E aqui a gente já tem a nossa estrutura. A estrutura é a mesma do local storage, só que dessa vez a gente vai implementar mais algumas coisas para fazer ele rodar no Firebase. Então, se você não viu o vídeo anterior, clica aí no link da descrição que vai ter o link para esse vídeo. Bom, continuando aqui. Duas coisas que a gente vai precisar primeiro. Então, vamos abrir o nosso terminal, New Terminal. Vou dar um npm e Firebase. Aí ele vai começar a instalação do Firebase para a gente conseguir usar ele no nosso aplicativo. Bom, uma vez instalado aqui, a gente vai ter essa nossa pasta Node Modules, que eu não vou entrar mais a fundo nesse vídeo, mas basicamente você precisa dela para rodar o Firebase. Então aqui, voltando no nosso arquivo, eu vou fazer pequenas mudanças. Primeiramente eu vou tirar esse UL, que não vai ser necessário para a gente, e agora eu tenho esse ID como botão, do botão de adicionar tarefa, e eu tenho esse ID de tarefa, que vai ser do meu input. Vamos rodar aqui rapidinho, só para a gente ver como é que ficou a nossa estrutura. Então vamos dar um reload aqui. Vamos abrir ele com Live Server. Bom, então a gente tem aqui basicamente a nossa lista de tarefas. Percebam que ela ainda não está com CSS. Então vamos fazer isso aí agora. Então eu vou criar um novo documento. Vou passar style.css. Lembrando que você tem que linkar aqui, caso você não tenha linkado. Eu já tenho linkado. E vamos copiar aqui então o nosso CSS. Então basicamente vamos pegar também o que foi visto no vídeo anterior. Vamos passar ele todo para cá. E agora eu vou criar um estilo a mais. Então eu vou pegar aqui, vou criar um ponto task underline container, que eu vou utilizar mais para frente, e vou editar estilos, widget
vai ser de 100%. Display Flex. Align Item Center. Justify Content Center. Na verdade, Space Between. Font Size de 20 pixels. Um padding de 0. Vamos passar aqui exclamação important. Esse exclamação important serve basicamente para a gente deixar ele como realmente importante. Então, esse important significa que ele vai ocorrer independente de outro código que esteja em cascata. Então, continuando, margin bottom de 5 pixels, margin top de 5 pixels também, border bottom 1 pixel solid, RGBA, vamos passar aqui 169, 169, 169,0308. Esse 0.308 ele vai definir para a gente a opacidade. Continuando, um padding bottom de 5 pixels. Bom, feito nosso CSS, vamos dar um reload aqui na nossa página. Vamos abrir novamente aqui a nossa aplicação. Bom, eu não estava na minha pasta, então a gente tem sempre que abrir o Live Server quando a gente estiver no nosso HTML. Então vamos abrir aqui novamente. Feito isso, o estilo ainda não foi aplicado. Vamos ver por quê. Então, Style. Bom, cometi um pequeno erro. Vamos tirar esse S daqui. Vamos dar um reload. Bom, agora já temos nosso estilo aqui. Beleza. Mas a gente ainda não tem a nossa funcionalidade. Ela não está aplicando. Então, o que a gente faz agora? Bom, a gente precisa agora de mais uma ferramenta do nosso Firebase. Então, vamos lá na documentação novamente. Então, a gente vai copiar esse código. Vamos passar aqui no nosso terminal. Feito isso, ele vai instalar mais algumas coisas e eu já volto com vocês novamente. Bom, uma vez instalado, a gente já pode começar a criar o nosso projeto lá no Firebase. Então, vamos voltar lá para o Firebase, ir para o console. Eu vou criar um novo projeto. Vou passar um nome para esse meu projeto. Então, to-do list. Beleza? Eu tenho um nome aqui de to-do list, que é a nossa lista de afazeres. Eu vou desativar o Google Analytics, porque a gente não vai utilizar nesse projeto. Vou ter aqui o tempinho de carregamento desse nosso projeto. Uma vez carregado, a gente vai continuar. E, estando no nosso projeto já criado, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho que parece uma tag, que diz Web. A gente vai registrar nosso app, então, to-do list, novamente. Vamos registrar. E registrado, a gente tem aqui alguns scripts. Então, eu vou copiar esse script aqui que foi passado primeiramente. Vou voltar lá no meu projeto. E eu vou linkar ele antes da minha folha de script. Então, eu coloco sempre antes. E um outro link que eu vou passar também para utilização no nosso projeto vai ser esse link abaixo. Então, basicamente, você vai pegar todo esse seu link e só vai mudar aqui no final para, em vez de app, ser database. Bom, isso feito, a gente já pode criar a nossa folha de scripts. Então, eu vou criar aqui
na main.js. Feito isso, a gente já tem aqui a nossa folha de script criada. Vamos fechar esse terminal para não atrapalhar a gente. E agora eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. Então, dado o zoom, vou voltar lá no meu projeto. Eu vou pegar todo esse código aqui que está dentro desse script. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Bom, isso feito, aqui estão as credenciais para a gente acessar esse nosso Firebase, ou seja, esse banco de dados do sistema de cloud. Bom, vamos voltar lá, vamos dar um continuar no console, vamos criar um real-time database, aqui no canto esquerdo, real-time database. Vamos criar o banco de dados. Vamos começar aqui, iniciar no modo bloqueado. Vamos ativar. Vamos em regras. Aqui em regras é importante que você deixe essas duas variáveis como true, porque aí a gente vai conseguir escrever e consultar o que está aqui. Essas são regras que, se você for utilizar o Firebase, você vai precisar se atentar. Você vai precisar se atentar a essas regras para o seu app funcionar direitinho. Então, vamos voltar lá para dados. Aqui, basicamente, a gente já tem uma string criada. Então, a gente já pode começar a dar prosseguimento ao nosso script. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma função add_tarefa. Vamos abrir chaves. O que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui chamada input. Esse meu input vai receber document.querySelector. Lembrando que no querySelector, caso for uma classe, você tem que passar o ponto antes. Então, vou pegar mdl-text field underline, duas vezes, input, que é como a gente salvou aqui o nosso nome do nosso input. Então, seria esse aqui. Continuando. Eu vou criar um if. Nesse meu if, eu quero que o input.value.length seja diferente. Então, exclamação igual, diferente, de 0. E se caso isso ocorrer, eu vou começar minha função. Então, vamos dar um var key, vai ser igual a Firebase. Então, você percebe que aqui a biblioteca ela já está importada. Então, ele já está reconhecendo o nosso Firebase. .database, .ref, .child. E aqui eu vou criar a chave que eu quero no meu Firebase. Então, eu vou criar aqui unfinished underline task. Eu vou dar um push. E nesse meu push, eu vou passar uma key. Feito isso, eu vou criar aqui embaixo minha task. Então, ela vai ser igual a um objeto. E dentro desse objeto, eu vou ter title, que vai ser o título que a gente tem para a nossa tarefa. Vai ser igual ao input.value, resgatando aqui esse nosso document. E como segundo objeto, como segundo valor aqui, eu vou passar a minha key. Então, eu vou passar aqui, key, novamente. Feito isso, eu vou criar um var updates, que vai ser igual um objeto vazio. Então, lembre-se de abrir a chave. Tem aí a diferença entre a chave e o colchetes. Colchetes, no caso, seria um array. E eu vou criar um updates. Vou abrir uma chave. Aqui é importante que você siga a mesma estrutura que eu. Então, vou passar uma barra
unfinished, underline, tasks, barra novamente. Essa barra ela serve para a gente criar uma cascata ali no nosso banco de dados. Então, se você conhece uma estrutura de banco de dados, você sabe que existem chaves e essas chaves existem subchaves, consequentemente. Então, vou passar um mais key. Essa nossa key a gente vai receber aqui do nosso task e vai ser igual a task. Então, a gente fez uso aqui do nosso task. Agora eu vou colocar esse nosso update que a gente criou no Firebase. Então, firebase.database.ref.update. Eu vou passar como parâmetro meu updates, que foi o que a gente criou logo acima. E eu vou passar aqui uma função que eu vou usar mais para frente. Então, create, underline, unfinished, underline, task, vai ser uma chamada. Feito isso, eu vou determinar que meu input, .value, vai ser igual ao vazio. Porque eu quero que toda vez que eu crio uma nova tarefa, que meu input fique em branco novamente. Então, eu vou dar uma função F5 aqui, vou salvar meu projeto novamente, abrir minha lista de tarefas, vou passar uma tarefa aqui. Tarefa número 1, por exemplo. Adicionar tarefa, tarefa adicionada, ela já foi criada no meu banco de dados aqui. Então, tarefa número 1. Feito isso, agora a gente precisa ver em tela essas nossas tarefas. Então, continuando, vou criar uma função create unfinished task. Então, eu vou abrir a nossa função. O nosso unfinished, vou criar aqui uma variável unfinished task underline container. Vai ser igual document.get element by class name. Vou usar class name nesse caso. Vou passar a list. Lembrando que essa lista a gente pegou aqui dessa nossa divisão vazia, que é onde vão ficar as informações. E eu vou passar um objeto 0. Feito isso, eu vou dar um unfinished task container igual vazio. Porque toda vez que eu criar uma tarefa, eu não quero que ela seja agregada novamente. Então, isso aqui vai fazer esse trabalho para nós. Vou criar um task underline array, que vai ser um array vazio. Continuando aqui, vou fazer a minha função de Firebase novamente, só que desta vez a gente vai ler o que está lá no nosso Firebase. Então, database.ref, aí eu vou passar como parâmetro unfinished underline tasks, que a gente vai resgatar daqui de cima, desse nosso update que a gente criou e deu o push lá no Firebase. E .once, eu vou abrir aqui uma função e vou passar value como primeiro parâmetro e uma função como segundo parâmetro. Essa nossa função vai receber snapshot. Snapshot basicamente vai fazer uma leitura do nosso Firebase. Vamos abrir. Então, snapshot.forEach. Então, para cada dado que eu tiver dentro do meu Firebase, eu vou criar uma função child snapshot. Feito isso, eu vou criar aqui um var child key. Esse meu var child key vai receber child snapshot.key, que ele vai pegar aqui que a gente salvou a nossa informação lá dentro do Firebase. Eu vou criar uma variável child data, lembrando de acertar aqui, child, beleza? Eu vou dizer que ela é igual meu child snapshot.val, que eu vou resgatar os valores que eu tenho lá dentro do meu Firebase. Então, task underline array,
Aqui eu vou basicamente criar esse nosso array para ele receber um objeto. Então vou dar um push de object.values e ele vai resgatar ali do nosso child data. Bom, feito isso, a gente vai criar um for, um laço de repetição, porque para cada informação que a gente tiver no nosso Firebase, eu quero que ele resgate essa informação. Então, item em task underline array. Vamos abrir esse nosso laço e vamos continuar. Aqui, basicamente, a gente vai montar a estrutura que vai aparecer ali dentro daquela nossa div list. Essa div list aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma task key, que vai receber o task underline array, resgatando dessas nossas informações que a gente tem aqui em cima. Eu vou abrir a chave, vou passar item, resgatando daqui item, e eu vou pegar o elemento 0. Esse daqui eu pego basicamente desse nosso dado. Então, key ele vai ser 0 e title será 1, ou 1 no caso. Então, task underline title, underline no caso, igual task underline array, item vai ser o item 1. Seguindo, agora a gente vai construir a nossa estrutura dentro do JavaScript. Então, task container vai ser igual document.create element. Eu vou criar aqui uma div. Feito isso, eu quero que esse nosso task underline container.set attribute. Esse set attributes, o que ele vai fazer? Ele vai criar um atributo dentro dessa nossa tag. Então, eu criei a tag div na linha de cima. E eu vou determinar um atributo, que no caso aqui vai ser class. E ele vai receber task underline container como class. Que basicamente é o que eu usei aqui. Então, agora vocês conseguem compreender onde que foi usado esse nosso task container. Então, voltando lá, eu vou criar agora um task underline container.set attribute. Eu vou passar agora um data key. Esse nosso data key basicamente vai pegar qual que é a key que a gente salvou a nossa informação lá dentro do Firebase. Data key, vou mostrar para vocês onde que está isso. Então, esse é o nosso data key, esse MLRP. Então, todo data key ele vai ser uma nova chave. Então, pessoal, basicamente nessa parte aqui eu fiz a estruturação do nosso HTML a partir de JavaScript. Lembrando que se você quiser acessar isso aí e ver com mais calma, você pode acessar o link do GitHub que a gente vai disponibilizar aí embaixo para vocês. E lembra aí de compartilhar sempre esse assunto aí com amigos seus, se você acha de bom proveito, se acha interessante. E vamos seguir aqui agora. Eu fiz também a refatoração aí de um código, porque tive um problema com uma letrinha. Esqueci de passar uma letrinha S e meu código estava quebrado por conta disso. Então sempre se atentem a isso. Continuando aqui então. Bom, então voltando aqui, pessoal. Tava com um pequeno probleminha de escrita. Não tinha passado o nome certo aqui. Então, continuando. Feito isso, a gente vai dar um F5, função F5, salvar aqui. Vou criar aqui, nova tarefa. Vamos adicionar a tarefa e ela já foi adicionada aqui no final. Mas a gente ainda não tem esse nosso botãozinho funcionando. Então, vamos voltar para lá e vamos criar. Então, vamos criar aqui uma função, delete underline tarefa. Vamos abrir essa nossa função.
Vamos criar aqui, vamos passar, na verdade, nossa aqui. Nossa aqui vai ser igual ao task.get attribute. Vamos pegar o atributo. Vamos resgatar aqui o data key, que foi o que a gente salvou lá no nosso aqui no nosso container, na verdade. Então a gente vai passar aqui task underline to remove. Vai ser igual firebase.database underline .ref. E a gente vai passar aqui dentro unfinished underline tasks barra e vamos resgatar aqui nossa key. Feito isso, vamos criar aqui novamente task to remove .remove. Então a gente chama a função aqui e vamos criar aqui task.remove, que vai realmente excluir aqui a nossa informação. Bom, mas aqui eu quero que essas informações elas já sejam salvas quando eu inicio. Então eu vou chamar aqui embaixo nossa função create unfinished task. Bom, então finalizando aqui, galera, vamos fazer uma funçãozinha para quando a gente apertar Enter, a gente já criar essa nossa tarefa. Então eu vou passar aqui um document.getElementById, vou passar o ID tarefa que a gente já tinha criado lá no nosso HTML, vou colocar um add event listener, keyUp normalmente é quando você tecla. Então vamos criar uma function. Nessa function a gente vai passar um evento, o event aqui no caso. Então if se o evento tiver o key code de você tem que colocar 3 iguais e o número 13, que o número 13 significa essa nossa tecla Enter. Então você quer que esse evento ele aperte esse nosso botão. Então vamos passar aqui uma estruturazinha. Vamos passar aqui dentro o botão, resgatando lá o que a gente tinha criado no HTML novamente. E vamos criar aqui um clique. Fazendo isso, vamos salvar aqui. Vamos abrir novamente aqui a nossa aplicação. Go Live. E vamos criar aqui uma nova task. Então, última task. Vamos apertar Enter. Note que eu não vou até o botão. E ele já foi criado aqui. Bom, vamos excluir tudo isso aqui. Vamos voltar aqui, galera. Então, a gente tinha que ter passado aqui dentro desse nosso delete tarefa um parâmetro. Vamos passar aqui então esse parâmetro, que ele vai resgatar aqui do this.parentElement. Vamos salvar novamente. Salvo isso. A gente volta lá para a nossa lista de tarefa. Vamos fechar aqui. E clicando aqui, a gente já consegue deletar essas nossas tarefas. Então, vamos criar aqui uma última lista de tarefas. Então, deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para as novas notificações. E se inscreva nas redes sociais da Faculdade V2. Então, se inscreva nas redes sociais da Faculdade V2. Bom, espero que tenham gostado, que tenham aprendido bastante coisa aí, que tenham tirado suas dúvidas sobre o Firebase. E até a próxima!